assim, é muito complicado estar na posição dela, né? Tipo, de fazer essa denúncia, de levar isso adiante, enfim. Mas ali não tem como você duvidar, sabe? Tipo, do pouco que foi compartilhado, acho que muita gente viu, se não todo mundo não viu, teve várias cenas, vários momentos em que foi muito complicado ali. Tipo, não tem muito pra onde correr, sabe? Teve vários momentos em que, como foi falado, a forma como foi conduzido. Mas é interessante porque teve entrevistas dela em vários outros momentos que ela falava que, assim, na hora era uma percepção, mas ela tava, tipo, bem cansada de muita coisa e que ela não tinha percebido isso da forma que foi. Que ela veio realmente ter essa noção, a proporção de tudo como foi, quando eles, né, o casal recebeu a filmagem do parto todo bem depois. E aí ela percebeu vários momentos e ela foi se dar conta de que ela tinha passado por isso, né? De que ela tinha sofrido uma violência obstétrica. E aí vem o choque, né? Porque ela, que estava sendo, tipo, estava na saúde suplementar, que a gente chama, né? Então, não estava ali no SUS, não era uma pessoa que não tinha nenhuma influência, não era uma pessoa que não tinha condições, vamos supor, vamos colocar nesses termos. E ainda assim, passou por isso. É uma situação bem delicada, mas é muito mais comum, infelizmente, do que a gente imagina. Justamente. Esse ponto que tu falou é importante, porque até quando eu assisti a reportagem, na minha cabeça, imaginei o quê? Ela sofreu a violência e logo em seguida denunciou. E não foi bem assim. Ela, depois, o marido dela estava com a câmera filmando, e daí teve toda aquela parte do pós-parto, puerpério, aquela coisa toda. Então, assim, eles meio que não assistiram o vídeo. Quando ele foi editar para ver o vídeo, acabou que ele viu tudo que realmente tinha acontecido. Os detalhes. E confesso que antes de eu ver o vídeo, apesar de a gente sou médico também, a gente já viu algumas situações dessas acontecerem, sabe? Principalmente que nos tempos mais antigos isso acontecia com mais frequência. Porém, eu cheguei em alguns momentos até a duvidar, rapaz, será que aconteceu tudo isso? Porque pelos relatos dela eram coisas absurdas. Uhum. Eu falei, será que um médico na rede particular, com toda aquela estrutura, fez isso mesmo? Então, eu custava acreditar, eu queria não acreditar na realidade. E foi quando eu vi os vídeos que eu vi até xingamentos. Eu falei, moço, em qual parte que entra isso aqui? Que se faz necessário? Eu não entendo. Tem um momento que ele faz a manobra de Cristelé, que isso até compreendo. Porque durante algum tempo foi ensinado a ele que aquilo poderia fazer, hoje já está em desuso, mas em algum momento foi ensinado a ele. Agora a parte do xingamento, de tratar muito mal, essa parte que eu fico assim, pra quê? Essa parte do xingamento foi comprometedor. Assim, é como a Juliana falou, com os vídeos, com tudo que é mostrado, não tem como duvidar, entendeu? E isso que você estava falando, às vezes a gente fica pensando muito assim, tá o casal lá, vai acontecer aquilo, né, do parto. Por mais que o casal estude, por mais que a mãe estude, é a primeira vez que está acontecendo aquilo ali na vida dela. Então, assim, muita coisa do que você, o obstetra, estiver fazendo, ou a enfermeira, alguma coisa, para eles vai ser assim, acho que isso é normal, eles devem saber o que está fazendo, deve ser assim mesmo. Então, acaba que fica o paciente, na maioria das vezes, a paciente, ela pode estar sentindo que está acontecendo alguma coisa diferente, mas de achar, não, deve ser tudo normal. Deve ser assim mesmo. E eu fico tentando imaginar o desespero dela, de na hora que foi rever tudo e ver, meu Deus, como é que eu fui capaz de permitir que isso acontecesse? Justamente. Porque todo mundo fala, gente, se o cara faz um negócio desse comigo na sala de parto, eu vou aloprar. Justamente. Eu vou começar uma grande discussão com ele também. Mas não, o paciente, de uma maneira geral, não só como gestante, está no momento de fragilidade, entendeu? É um momento em que ele está mais vulnerável. Então, assim, até para discutir, para bater boca, alguma coisa assim, fica mais complicado. E isso que tu falou aí é muito importante, porque eu nem tinha pensado por esse lado. Que apesar de ter dinheiro, era uma família que tinha dinheiro, tinha uma formação, tinha uma estrutura, mas realmente permitiu por achar que é normal, porque ela nunca passou por aquela situação. Então, o médico que é a autoridade, toda aquela equipe que está lá e todo dia está fazendo a mesma coisa,
passa a imagem para ela o quê? Não, é isso que tem que fazer, Aí tem que ser dessa já forma. ter isso de um médico por si só já é uma autoridade. Então tem um cara que é o bam, bam, bam. A pessoa tá pagando mais caro para ter um atendimento diferenciado. E acontece. E No acontece- SUS já é inadmissível Sim. um negócio desse, entendeu? E a gente vê o que acontece. Imagina quando a pessoa tá gastando dinheiro para isso e vê que ela foi mais uma vítima Foi mais um vítima. dessa Mas confusão toda. Isso que você falou é muito. Eu acho que é o ponto. A vulnerabilidade. Eu acho que o parto, do momento inteiro da gestação, durante toda a gestação, essa paciente ela fica vulnerável. Por questão hormonal, por medo do novo, tá passando um monte de mudança no corpo, enfim. Mas o parto é o momento mais delicado, é o momento mais difícil, é o momento em que ela tá mais vulnerável para tudo. Porque tudo pode dar certo, sabe? Pode fluir perfeitamente e pode dar errado. E pode dar errado mesmo quando aparentemente tudo ia bem, entende? Então, assim, é um momento que você fica numa expectativa muito grande, numa ansiedade muito grande. E, assim, não necessariamente falando do caso dela, mas as pacientes ficam numa situação muito delicada. E essa relação, nesse momento, do parto especificamente, é muito tensa. Porque tem aquilo que foi aprendido antes pela equipe, por todo mundo, tem o que a gente já tenta diminuir, já não fazer, já não gosta, já sabe, olha, tá proscrito, não é mais para fazer, mas existem hábitos que são enraizados e isso é muito complicado de remover do dia a dia, principalmente quando você tá naquilo há muito tempo. Mas é uma construção, né? Ou uma desconstrução, se assim preferir. Que a gente vai mudando isso aos poucos, isso é necessário. Durante a residência de vocês, eu acho que até do internato também dá para pegar um pouco dessa vivência. Vocês já presenciaram situações assim? Ouviram falar, souberam por alto sobre isso? Com certeza. Isso, em todos os momentos, assim, tipo, de graduação, de residência, isso acontece porque você está sempre lidando com várias pessoas. São vários profissionais em vários momentos e locais diferentes que tiveram uma formação. Então, da mesma forma que tem gente que fala, não faço isso de jeito nenhum, tem gente que não, funciona, vou fazer se for necessário, é assim, eu aprendi, sempre deu certo. Da mesma forma, tipo, não, epísio para todo mundo, fórceps para todo mundo. Então, assim, tem coisas que você vai ouvir. E aí, assim, a gente, enquanto tá na residência, a gente tem que ir filtrando aquilo. Não, peraí, isso daí já não é muito legal. A gente não faz mais isso dessa forma. Não é por esse caminho. E aí a gente vai filtrando à medida que o tempo vai passando e que a gente vai estudando.